How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast gems. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. E essa mulher em questão, ela ficou ali com esse problema de morar numa casa muito grande, que dava muito trabalho, né? E começou a ter problema para achar pessoas para poder fazer serviço dela, serviço de limpeza, de cuidar, uma funcionária realmente para a casa, uma funcionária doméstica, vamos dizer. E durante 2 circunstâncias, infelizmente, ela não teve a felicidade de dar certo, porque a casa era muito grande, então as pessoas iam trabalhar lá, não gostavam, porque ela ficava fora o dia inteiro, e tinha essa dificuldade um pouquinho para achar pessoas para poder estar mantendo essa casa limpa, organizada, do jeito que ela queria. E a única alternativa que ela tinha na época era poder recorrer a um fato que quem tem um pouco, não vou dizer mais velho ali, mas o pessoal que deve ter vivido nessa época, lembra que era comum, era costumeiro as pessoas pararem em bares ou restaurantes perto de pontos de ônibus, de rodoviária, e lá as pessoas vinham para procurar emprego do interior e as pessoas da cidade, uma cidade maior, da área urbana, também procuravam essas pessoas que prestavam serviço lá. E assim se deu. Ela saiu, né, um dia de tarde, tardezinha, quase de noite, e, dada a circunstância, ela procurou em vários pontos da cidade, ônibus, né, o pessoal que vinha do interior, até que ela teve a felicidade de achar uma pessoa que indicou para ela. Falou: olha, no bar do seu fulano lá, tem uma menina lá desde tarde, ela tá procurando casa para poder prestar serviço e tal. E ela foi lá. Chegando, ela combinou com a menina, né? Ela achou um pouco peculiar a menina era muito reservada, muito tímida. Tava trazendo somente um saco de pano, um embornal ali com poucos pertences que ela tinha, né? Muito simples, mas um fato peculiar chamou a atenção dela, que a cidade em questão, onde esse fato ocorreu, né? Faz muito calor lá. E a menina tava de blusa de frio e também um pano, um lenço, né? Enrolado na cabeça, sabe? E uma outra blusa por baixo também, enfim. Ela notou aquilo meio estranho, mas deixou pra lá, conversou com a menina parece que aparentemente a moça estava tudo tranquilo, levou ela na casa, mostrou tudo e ali se acertaram. E a situação desenrola durante 2 meses, mais ou menos, para frente, aonde que tudo ocorreu bem, exceto por alguns fatos. O primeiro dos fatos é que a casa, inexplicavelmente, começou a ficar incrivelmente limpa e não tinham detalhes de sujeira na casa. Alguns momentos essa senhora, né, chegou a achar até que não era a menina sozinha que estava fazendo o serviço por lá, que de repente alguém estava entrando lá de tarde ou que ela estava recebendo alguém e essa pessoa ajudava ela, né? Fato que foi descartado quando ela perguntou ao vizinho do lado e o vizinho disse que não via ninguém entrando lá, mas esse vizinho também ficou um pouco reservado e a gente já vai chegar nessa história aí, por que que ele ficou reservado um pouco, né? E porque também ela notou que ele estava meio temeroso. Mas enfim, durante 2 meses, 2 a 2 meses e meio, as coisas ficaram tranquilas, tudo certinho. A menina trabalhando, como sempre, o calor danado na cidade. E essa menina com blusa de frio, com blusa por baixo da blusa de frio. A única parte do corpo, vamos dizer, que essa menina conseguia expor era o rosto. Era uma saia que ela usava bem baixa, com um meião por baixo, sempre com meias nos pés, as mãos encobertas, não usava luva necessariamente, mas elas sempre ficavam com a mão coberta ali, né? Só por aí a gente já começa a entender que não é normal, principalmente na cidade onde faz muito calor.
prosseguindo com o relato, durante esse tempo tudo ficou tranquilo, exceto pelo fato de que a casa ficava muito sempre limpa, o comportamento do vizinho que começou a ficar um pouco mais estranho e a menina que nunca aparecia com roupas, vamos dizer, de verão, roupas mais frescas, vamos dizer assim. Até que nessa casa onde haviam outros banheiros, o que que acontece? Parecia que o banheiro principal era o que estava sendo utilizado, porque na suíte dessa casa estava precisando de fazer uma manutenção, que era o quarto que é onde essa mulher que eu falei do início do relato morava. E ela precisava de usar o banheiro do social, vamos dizer, o banheiro central ali da casa, até resolver também, questão de ser muito atarefada, conseguir chamar um encanador, alguma coisa ali, né? E assim se deu durante alguns dias, 2 ou 3 dias, até o encanador ter marcado para poder dar um pulinho na casa para resolver essas coisas. Ela começou a utilizar esse banheiro social. Uma dessas vezes que ela foi usar o banheiro era de madrugada e ela, como de costume, foi para o banheiro com o corredor com a luz acesa. Porém, quando ela abre o banheiro e ela liga a luz do banheiro, que o banheiro estava desligado, ela presencia uma situação que é o ponto culminante deste relato. O que eu pude notar das pessoas que me contaram, que ela relatou, é que ela abriu o banheiro, ligou a luz e ela deu de cara com um ser que seria muito parecido com a descrição de um ser que acompanha sempre os Greys ou também o chupacabras, que é aquele ser grande, beirando 2 metros de altura, todo peludo, os olhos vermelhos e a região da boca e do nariz, a parte aonde tem boca e nariz da face, como se fosse um bico, como se fosse um bico de uma ave mais achatado, né? Seria uma versão parecida com Mothman, que seria o Homem-Mariposa, porém sem as asas e as antenas. Obviamente, a primeira atitude que essa senhora teve foi de gritar em pânico, né? E voltar correndo para o quarto dela. Ela volta para o quarto dela, fecha a porta com toda a força, tranca, coloca um móvel na frente e começa a se desesperar, tentando entender o que é aquilo que está acontecendo com ela naquele dado momento, né? Quando ela é, entra nesse estado de entender que realmente não foi o pesadelo, que ali estava acontecendo. Na época ainda tinha um modelo primitivo de celular, vamos dizer. Ela consegue acionar, né, comunicar com o pessoal dela e aparentemente com o pessoal do serviço. E pelo fato de eu falar que ela, no início do relato, que ela tinha uma posição mais elevada na questão de trabalhar na área jurídica, ela consegue que uma viatura, 2 viaturas sejam despachadas no mesmo momento, quase que para a casa dela. Então, em pouco tempo as viaturas iriam chegar, né? Falaram com ela para ficar tranquila um pouco, ela tentando, gaguejando, tentando falar o que está acontecendo. E o pessoal das Forças Armadas entendem, né? O pessoal da Polícia Militar entende que é uma ameaça, que alguém está ali tentando fazer algum mal para ela e ela não está sabendo explicar direito o que que é. Então, nesse momento que ela tenta entender, que ela faz o chamado lá, liga pedindo ajuda, ela nota batidas na porta do quarto dela. Só que essas batidas que ela nota não são batidas de apressadas, são batidas como se fosse uma pessoa educada mesmo, uma pessoa normal que estivesse do outro lado da porta. E ela de imediato pensa que é a menina, a moça que trabalha com ela lá, que presta o serviço. E ela abre a porta rapidamente pela greta, falando: vem, vem, entra, entra, porque tem um negócio aí fora, tem uma coisa. E ela dá de cara com essa menina, pedindo desculpas a ela, falando: olha, eu preciso de falar com a senhora um negócio. Eu preciso pedir desculpa pelo que a senhora viu. E pior do que a primeira vez que ela viu o ser, é agora que ela entende que, na verdade, o ser é essa moça, né? É a menina que trabalha com ela dentro da própria casa dela. Muito bem. Você tá louco.
Roberta, como seria com você se fosse? Eu não estaria aqui para começo de conversa, né? Eu já teria infartado, já estaria morta. Imagina, vendo um ser de 1,90 m, uma pessoa com um pouquinho mais de 1,50 m. É tenso, é tenso. Mas a gente tem surpresa aí, né? E você falou, né? Você não estaria aqui. Mas quem trouxe esse relato está aqui com a gente. Uou! É, as pessoas que quiserem acompanhar o relato na íntegra, é o relato dos ouvintes número 23. E quem trouxe esse relato para os Ocas naquele momento, existem outros relatos dentro deste episódio 23, foi o Cidadão X, e ele está aqui conosco, celebrando a primeira pessoa a fazer parte desse modelo que é: vamos escutar os relatos e vamos atrás de mais informações com as pessoas que trouxeram para os Ocas. Então, seja muito bem-vindo, Cidadão X. Boa noite. Boa noite. Estabelecer o espaço que vocês estão dando pro pessoal que mandou os relatos lá pro Jucas. Agradecer também ao Jucas por ter feito esse relato, né? Por ter dado essa oportunidade, colocar o convite, porque a gente sabe que tem muita gente que tem alguma história, tem algum relato, tem alguma experiência que aconteceu e fica com medo, né? Fica com a questão do receio, pelo despeito, pela estranheza, o que é que vão achar de o que ele está passando, o que foi a experiência, nesse sentido aí. Legal. E me conte, antes da gente entrar em alguns detalhes, né? Acredito que tenha sido perturbador a primeira vez que você teve contato com esse relato, ao ponto dele ficar tão emblemático para você trazer pros Ocas, não é? Na verdade, esse relato foi mais ou menos durante uns 3 ou 4 períodos ali distintos da minha vida que eu tive contato com essa história, né? E isso se deu ali na virada do século, na virada dos anos 90, ali, para os anos 2000. E o que acontece? Naquela época as coisas eram muito diferentes, a gente tinha, né, uma visão de mundo, quem estava lá, quem viveu aquela época, sabe que não tinha redes sociais, sempre andava um pouco mais devagar. A gente tá entregando um pouco da idade, Não. chamar ninguém Tá sendo sutil, até mesmo sendo bem sutil, porque eu não tô também falando, não quero desrespeitar nenhuma faixa etária aqui, mas hoje a gente tem uma questão ali de coisas exatas. Você tá precisando, né, de um lanche, você pega o lanche. Antigamente, normal, você ligava para um lugar, tinha que fazer o pedido, né? Você não tinha um cardápio, você não tinha nada ali. A internet estava ali nos primórdios, então, às vezes ela atrapalhava mais do que ajudar, né? Então, tem esse... With a major selection of the looks your kiddos love, starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com.
a gente fez, né? E aí eu fiquei curioso, eu falei, olha, mas como é que foi? Ela sumiu de lá? Como é que ficou? Falou, olha, Walter, ela foi se tratar inicialmente, né? A gente foi pego de surpresa porque, imagina você, dentro de uma responsabilidade, não desrespeitando, toda profissão tem a sua importância, tem a sua, né, a sua... Mas por causa desse ocorrido, ela foi se tratar? Ela foi... Depois que eu perguntei para ela, parece que houve ali, né, Sim, uma tentativa de perguntar para ela, falou, você tá bem, o que que tá acontecendo? Ela buscou tratamento psiquiátrico, ela tentou ver se era um episódio que às vezes aconteceu e ninguém soube explicar. Só que o que que acontece? Ela não teve uma explicação lógica. A menina do relato, obviamente, não foi encontrada lá, nem ela, nem as roupas, né? E tinha todo o problema também das forças policiais, da PM, que foi lá, que foi acionada. E, assim, colocaram panos frios e tudo ali, vamos ver como é que é, porque tem aquele lance. Imagina você se isso aí sai para a população, né? De uma maneira que, olha, uma juíza, uma desembargadora, eu não tenho a exatidão do carro dela aqui, mas eu sei que é um carro muito importante porque a polícia foi lá bem rápido, sabe? E teve esse rebuliço todo aí. Então, foi a primeira vez que eu escutei. Depois, com o andamento ali da amizade, também frequentando a casa, eu perguntei algumas outras coisas, mas a mãe dele, né, teve ali toda aquela questão de falar, olha, eu já te passei, já te falei o que foi que aconteceu, eu não tenho mais nenhuma informação, e pronto, vida que segue. Passam-se alguns anos, e eu me lembro que, já cursando também a faculdade na mesma cidade, eu tive a oportunidade também, no mesmo assunto, a gente conversando, a gente falando sobre esse assunto, coisas ali diversas, eu lembro que foi na porta da faculdade mesmo, onde tinha ali um lanche, alguma coisa para comer ali. O senhor que era o porteiro da faculdade, ele conversava muito com a gente, tocava muita ideia, e ele também ele falou, olha gente, tem coisa aí que ninguém sabe explicar, eu lembro de uma senhora, assim assado, e ele falou, obviamente, eu perguntei e falei, nossa, mas já escutei essa história, né, na minha mente, eu pensei, e fui atrás dele, perguntando, olha, só tem mais informações e tal? Aí ele falou, não, era uma senhora, trabalhava lá no fórum e tal, né, e aconteceu esse fato, ela viu algo na casa dela, ele contou, obviamente ali, inclusive a questão da aparência, de como que é que né, o ser lá, ele tinha ali a aparência dele, foi cada um que teve a sua referência própria, né? Então eu consegui pegar esses relatos aí, o que eu passo como a aparência do ser, que ele tinha um bico, tinha os olhos vermelhos, tinha ali algo como se fosse uma pelagem, uma penugem, alguma coisa assim, era algo que foi relatado por várias dessas pessoas. Essa aí foi a segunda vez. Na terceira vez, já nos anos finais da faculdade, eu fui estagiar e tive a oportunidade de ser jurado durante 3 ou 4 vezes. A gente foi no fórum, né? Tem todo aquele trâmite. Eu lembro que num desses julgamentos que eu fui como jurado, aconteceu uma ocasião lá, aconteceu uma situação técnica lá, não sei relembrar direitinho o que foi, mas anularia a questão de uma decisão. Foi pedida a atenção de todos, né, para poder fazer a votação, para poder obedecer alguns trâmites lá, e são 7 jurados. Algum, né, dos jurados, né, eu pelo menos tenho certeza que não fui eu, porque eu prestei bastante atenção, não tomou o cuidado lá de responder ou de fazer um procedimento lá certo, e aí um julgamento que ia durar mais ou menos um dia, eu lembro que ficou para 1 dia e meio, então impactou todos os jurados, e o juiz, né, a pessoa que estava lá presidindo, veio conversando e falando, olha, vocês têm que ter muita atenção, não é uma coisa que pode ser feita de qualquer maneira, tem algum de vocês que está passando mal, tem algum de vocês que está com um problema psicológico, alguma coisa assim, você não está se sentindo bem, né, tem que precisar isso tudo. E aí todo mundo, não, foi uma coisa mesmo de desatenção. E a gente almoçava, quando você vai ser jurado, né, não sei quem aí, os ouvintes aí, quem já teve a oportunidade de ser jurado, sabe que às vezes você tem que ficar lá parado, você não pode ter contato com ninguém, você tem que ficar ali por conta daquilo. E durante o almoço foi falado sobre essa questão, falou, olha, o senhor, né, com todo respeito, o senhor falou sobre a questão de passar mal, de a pessoa não estar se comportando muito bem. O que acontece se uma pessoa que é jurada ou outra pessoa aqui desse ambiente tiver um surto psicótico,
faltar a realidade para ela, né, e tal. E aí ele falou, olha, e aí a gente tem outras medidas e tal. E eu comecei a perguntar para ele, no meio da galera, a gente ali já bem íntimo, aquela coisa toda ali conversando. E aí ele olhou para mim ainda com a cara meio assim, brava, não foi brava, uma cara bem de cautela total e falou, olha, esse assunto aí que você está trazendo é um assunto bem, assim, sensível. E depois a gente troca uma ideia sobre isso. Despistou ali, ficou ali, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? No segundo dia teve os trâmites todos normais, conseguimos fazer tudo certinho, obedecer os procedimentos. Quando estava acabando, ele me chamou num canto e falou, olha, você está se referindo a um caso aí que teve de uma senhora que trabalhou aqui nesse fórum um tempo atrás. E isso aí, rapaz, é algo que, pra você explicar, não, minha opinião, se fosse comigo, eu ia estar morando na praia uma hora dessa, eu ia estar bem longe de onde isso aí aconteceu. E aí eu agradeci ele, falou, agradeço, senhor, né? Aprendi que certas situações você tem que falar realmente pessoalmente, você não pode falar no meio de todo mundo, porque senão traz ali aquela curiosidade, aquela coisa da falta de respeito, né? Isso aí também foi uma das vezes. E por último, numa mesa de bar mesmo ali, uma tranquilidade que a gente estava com já formado, já depois que a vida já estava andando, trabalhando, tudo direitinho. Um tio de uma colega minha, muito bacana, uma pessoa que não tinha razão nenhuma para mentir, para falar nada, ele, né, para inventar nada, a gente conversando do mesmo jeito, aquela coisa, tranquilidade. Esse assunto retornou e por incrível que pareça, esse senhor aí, eu chamo ele de senhor porque ele tinha uma aparência ali já mais tranquila, meio tiozão ali. Ele na época, aí já tinha transcorrido já mais ou menos uns 10, 12 anos do caso, ele conversou, ele falou direitinho, ele lembrou da história toda, e num relato eu cito que ela morava em uma casa onde era uma espécie de república, porque a casa era dela, mas a casa era muito grande, e tinham vários quartos, né? E um desses quartos, a menina que morava lá, menina que eu falo que ela era estudante, ela devia ter ali seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, o senhor também tinha ali nessa época, era a namorada dele. Então ela morava na casa, parece que ela passou em um concurso, ou ela foi morar em outro lugar, e por conta de tempos ali de 6 meses, 1 ano mais ou menos, ela não participou da situação toda, porque ela tinha saído, ela não estava morando mais nessa casa de aluguel, né? Ela já tinha ido para outro lugar, entendeu? Então ele falou, olha, eu tive uma ex-namorada, que o lugar onde ela morou, a casa, aconteceu isso aí também. E aí eu conectei tudo e falei assim, olha, não é possível, né? Algo aconteceu ali, pelo menos, né? Então teve essas peças do quebra. Não foi só uma pessoa, mas isso tudo não foi só uma pessoa, né? Isso tudo assim, é bem complicado, porque como eu citei, é dentro de uma área jurídica, dentro de uma área onde você tem que ter um respeito pelas coisas e você também tem um problema principal de você descredibilizar, né? Você ter, às vezes, uma pessoa que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que está decidindo sobre a vida das outras pessoas, está ali trabalhando, então teve tudo isso aí envolvido. Sim. Caramba. É aquilo que a gente falou, né, Roberta, do nosso último episódio ainda, né? Parece que vem as situações onde você tem um primeiro contato, um segundo e um terceiro validador, né? Ou seja, é uma forma de assim, gente, como que isso exatamente, da validação, como que não pode ter ocorrido se eu tenho de diversas formas aqui a mesma história sendo contada, às vezes com uma riqueza, um detalhe ou outro a mais ali para trazer essa história. Mas até que ponto é interessante, né, isso ser falado ou não? Tem. Eu acho que é por isso que é importante a gente manter da forma como o cidadão X aqui trouxe para nós, que é preservando as figuras, né? Até porque o cenário poderia até deixar muito válido quem ou aonde ocorreu, né? E, bom, fora esse caso do Mothman, que até aqui, para nós, do Defining Ghosts, né? Ainda enquanto canal do YouTube, nós recebemos um relato o ano passado, a Pietra, se eu não me engano, encaminhou. Não, Pietra não, perdão, foi o Leonardo, um seguidor do nosso canal, que mandou um relato muito parecido, no sentido da figura do Mothman, que ele apareceu
enquanto ele esperava um ônibus na cidade de Curitiba, e esse ponto de ônibus ficava em frente a um cemitério. E essa figura, muito similar ao que o cidadão X nos trouxe no relato, surge e minutos depois ele fica muito impressionado e minutos depois ele recebe uma ligação recebendo a informação de que o pai do namorado da irmã dele havia falecido. E a gente vê em algumas literaturas aí que essa figura é uma figura também que às vezes tem o mau presságio, o mau agouro. É um presságio. Exatamente. Ele foi como presságio. Então, não foi exatamente esse o caso aqui do relato, mas da mesma figura, né, envolvida. A gente sabe, e eu já ouvi, assim, por ser ouvinte também há bastante tempo, de tudo que o Zoucas produz, relatos que envolvem essa figura. A gente, por curiosidade, já leu algumas histórias nesse sentido, mas vinculadas muito mais à aparição, como no relato traz ali, dos Greys e de figuras de extraterrestres, enfim. Mas o fato de você, cidadão X, claro, retomo aí para que todos acompanhem lá no Relatos do Além, o Relato dos Ouvintes número 23, onde o cidadão X traz esse e outros relatos, mas você já teve a oportunidade de ou saber, depois dessa, de outras histórias envolvendo esse tipo de figura, ou acabou passando por algo pelo menos parecido? Olha, realmente, o que acontece? Vou até pedir a liberdade de citar alguns outros canais, às vezes outros lugares também que tem os relatos. O motivo dessa conversa, né, a questão aí de vocês, às vezes, estar recepcionando e eu também estar procurando mais relatos sobre isso, inclusive lá no caso o canal do Belém de Arrepiar, o nome do rapaz eu acho que era Natan, se não me engano, faz um ótimo trabalho, né? Ele tem também lá os relatos, as coisas todas. Ele citou de um shopping lá no Nordeste, eu não tenho aqui precisão de lugares nem nada, mas ele fala que tem uma figura lá no Nordeste que é chamada de morcegão. Tal de morcegão, e isso, ao lá, e ele fala que tem lá uma região onde aparece, onde tem lá essa questão toda de trazer o agouro, de influenciar as pessoas, né? Tem também vários outros aí relatos talvez parecidos, né? No próprio o Extinto H18, ou Relatos do Além, igual você citou. Tem também o Márcio Coxa de Ferro, que faz o podcast, né? Onde ele relata lá as aparições da estrada, essas coisas todas. E um rapaz também do Podcast X, que relatou todos eles com alguns detalhes em comum. E a gente pensa, porque nesse estado que o relato trouxe aí, a gente imagina que esse ser, essa pessoa, né, essa entidade estava viajando, na verdade, porque você vai... Novamente, eu vou lembrar aqui que antigamente as coisas eram assim, você tinha uma rodoviária, você tinha uma infinidade, era um hub ali de pessoas vendendo as coisas, oferecendo serviços e procurando serviços também, e provavelmente não era uma coisa da região, era algo que estava de passagem, algo que estava por ali durante um período, sabe? Tem também no relato, eu creio que Zoucas deve ter editado, a questão dessa senhora, igual eu falei que ela foi procurar tratamento, ela foi tentar entender o que estava acontecendo com ela, e aí no início ela foi procurar obviamente um tratamento psicológico, depois ela procurou alguma ajuda espiritual, né? Dentro dessa ajuda espiritual parece que o pessoal falou que o que ela tinha visto era um demônio, era uma coisa do mal, era um capeta, era alguma coisa, sei lá, e ela também às vezes, né, teve essa questão de tomar uma medicação sem necessidade, essa coisa toda. Aparentemente ela conseguiu dar desenvolvimento na vida dela depois que ela foi em uma paróquia onde recebia a visita de um padre de fora, né, uma pessoa que ia lá fazer palestras, essas coisas todas. Eu até tenho que achar em livro dessa pessoa, não sei, deve estar já, às vezes, Deus queira que não, mas às vezes já faleceu, porque naquela época já tinha uma certa idade.
E ela é uma pessoa que dava ajuda espiritual para as pessoas. E parece que ela só retomou a tranquilidade dela, ela só conseguiu dar boom na vida novamente depois que o padre falou com ela que, olha, você não tá ficando louca, você tá tomando remédio, se você estiver fazendo alguma coisa, alguém estiver te falando que, né, você tem que se tratar, você tem ali, você vai estar acabando com a sua saúde. Você viu o que você viu mesmo, você não tem nada de errado com você. E é o seguinte, a igreja sabe, a igreja ajuda às vezes até essas entidades, essas criaturas aí, porque algumas são muito boas e outras, se você tivesse dado de cara com uma que não é dessas que são boas, você não estaria aqui para contar. Eu entendi que teria atacado a ela, né? E aí é onde a gente fala, tem a questão do respeito, tem colegas, às vezes tem amigos conhecidos que a gente conversa sobre isso. Eles até brincam, que falam que a culpa toda dessa história é do encanador, né? Que se o encanador tivesse ido lá no dia, ele ia consertar o banheiro dela e tal. Mas ela tava morando até hoje lá, a casa continuando limpinha, né? Tem gente também que brinca e fala, nossa, eu tô precisando, ó, eu não tenho preconceito nenhum, eu não tenho medo. Pode chamar aqui, porque tá difícil de conseguir diarista esses dias, a casa fica limpa, né? Mas estava relatando sobre a questão de casos similares, né? Então, teve aí, por exemplo, o caso Marco Aurélio, teve o caso de Varginha. Marco Aurélio está fazendo 40 anos agora. Tem também Varginha completando 30. Tem o caso Plínio Bragato. Fica aí a dica para as pessoas que tiveram um interesse, às vezes, de onde ocorreu esse caso e a cidade. É uma cidade muito quente, cidade que manda muita gente para os Estados Unidos também. As dicas aí que eu estou dando. E é a cidade onde aconteceu o caso Plínio Bragato. O caso Plínio Bragato é outro que tem toda uma estranheza, mas ninguém consegue explicar como é que ele foi parar em outra cidade. E ele foi muito esperto, porque ao invés de procurar qualquer pessoa para poder ajudá-lo, ele parou uma viatura da polícia no meio da rua, né? No meio da cidade, e pediu para levar para a delegacia, porque ele era conhecido do delegado da cidade onde ele era. E chegando lá, ele relatou diretamente com o delegado de plantão lá na madrugada, ligou para o colega dele, parece que eles tinham se visto junto ou formado em alguma outra coisa, e informou, falou, olha, eu estou aqui com um senhor aqui que diz que é colega seu, e ele está nessa situação. E aí ninguém consegue explicar como é que ele teletransportou para essa outra cidade. Numa época onde não tinha avião, né? Até hoje, por exemplo, se você for de interior para interior, você não consegue ir de avião. A não sei que ele pegou um helicóptero e foi tudo uma armação, mas uma pessoa simples, não tinha motivo para mentir nem nada, né? Uhum. Isso que você está trazendo também, até desculpa te interromper, é um fato que eu e a Roberta a gente sempre nota, né? Quer dizer que a maioria desses relatos a gente está muitas vezes vinculando eles a alguns ambientes que têm uma característica muito peculiar, que muitas vezes liga a todos, né? Às vezes no interior, pessoas que têm uma vida simples, também vinculadas ao ponto de também com essa simplicidade nos trazer essa forma de não duvidar da veracidade do que eles trazem, né? Por conta de serem pessoas simples e que não se vê, em primeiro momento, nenhum ganho até por conta do que você até no início trouxe, né, Cidadão X, que é a época em que essas coisas ocorreram, né? Diferente de hoje, como você diz até ali no relato, que era não, hoje temos as redes sociais e que tudo repercute. Nesses casos que você traz e no teu, são histórias que as pessoas que nos contam não ganham nada com a visibilidade, né? Elas estão tratando de algo que às vezes as incomodou muito e se transformaram em histórias ruins de vida, né? Ou algo assim. Então isso reforça a credibilidade. Eu acho que você deve ir numa mesma linha de raciocínio que a gente, né? É exatamente isso, porque é muito fácil quando você tem uma imagem, você tem um vídeo, hoje principalmente, e com o avanço da tecnologia, muita gente fala, isso é fake, isso é o IA, né? Mas naquela época a gente também tinha as questões envolvendo o material. O próprio caso Varginha, né? Tem a questão da fita aí, a fita que provaria tudo, mas eu falo novamente, como é que a pessoa vai colocar isso aí pro público? Porque quem fez
vai estar lá na fita, vai ter um responsável. Então você tem né, como é que as consequências disso tudo envolvido. Tem também o outro caso, que é o caso Cláudio, que envolve registro, envolve de tudo. Então, vou citar novamente o envolvimento, né, da PM, porque você tem pessoas que perdem a carreira, a pessoa tem muito mais a perder do que a ganhar com isso aí, sabe? Então, é bem É complicado. uma exposição desnecessária. Resolução desnecessária e também falando do desenrolar do caso, passou muito tempo, obviamente, mas hoje, graças às redes sociais, eu mantive contato com esses dois colegas lá da época da adolescência, né, que foi ali o ponto de início, ali, a questão toda de ter começado, da mãe dele ter relatado, e eles seguiram caminhos diferentes, né, os dois, que é o mais velho, ele ingressou inclusive na área da segurança pública, tá, e tem um cargo bacana, começou, né, desde baixo ali, foi estudando, fazendo as coisas direitinho. E há um tempo atrás eu conversei com ele sobre isso daí e ele tem uma visão que ele não comenta, ele não quer comentar, ele falou que na linguagem, na própria, né, no próprio dizer dele, ele falou que esquece isso aí é coisa antiga, a gente não tem que ficar sabendo disso aí não, e deixa pra lá. E ao meu entender, um pouco que eu conversei com ele, parece que na carreira dele, ele teve que lidar com muita coisa também que não soube explicar. A gente sabe de lugares, né? E a gente tem aí hospitais, tem também presídios, tem o próprio fórum, esses lugares têm uma carga muito grande ali, onde, né, tem pessoas ali com a vida, né? A vida no hospital, por exemplo, Sim. um próprio... Você imagina a carga que tem na sala do tribunal, onde a pessoa vai ser julgada por um erro que ela fez ou vai perder anos de vida dela também ali numa sentença, então é muito carregado aquilo. Ele não quis comentar, ele deu a entender que ele realmente acredita naquilo ali e que ele viu ou viveu outras experiências também que vieram a corroborar isso aí, no entendimento. E o outro, ele realmente ali não liga muito para grande coisa, não. Foi até difícil falar com ele um pouco, porque parece que ele não tem celular, ele não quer saber de WhatsApp, ele manda notícias de 15 em 15 dias ou de mês em mês para a família, parece que vive na praia, vive bem tranquilo, vive meio que off the grid ali, né? Parece que ele foi escolher um caminho mais tranquilo ali e também não quis comentar, fala que não tem um entendimento ali tão grande daquela coisa que aconteceu. E eu ainda vou comunicar com eles para ver se eu consigo conversar com a mãe deles que teve essa questão de trabalhar no mesmo local, né? Ou também com esse relato aí, quem sabe aparece alguma pessoa que lembra disso nessa época aí, para poder trazer mais informações pra gente. Citando aqui Que é... pode falar? Pode terminar, pode concluir. Citando aqui... Não, depois. Citando aqui também que todo mundo que quiser prestigiar lá o episódio, né? O episódio 23, né? E tem também na página do Instagram do Relatos do Além um HQ que foi feita pelo Marcos Caldas. Marcos Caldas, ele tem várias obras ali, várias HQs dedicadas já a histórias e ele foi de uma maestria, foi de uma sensibilidade muito grande de poder registrar isso aí, de trazer isso aí né, nos registros do desenho, do traço dele, com uma ambientação perfeita aí da época, de tudo que aconteceu. Não, legal. Essa tua dica é fundamental. Eu acho que esses relatos, quanto mais ricos, né, a gente que tem uma imaginação muito boa, chega a quase visualizar. Eu sou um ouvinte dos Oucas, que muitos dos casos eu ia numa linha de conseguir visualizar mentalmente essas situações. E a gente tendo o HQ como um registro disso, uma forma de colocar em arte esses episódios, é fantástico. Excelente dica tua, Cidadão X. E, bom, aí eu e a Roberta, a gente sempre conversa, até queria ouvir dela também, né? A gente, por lidar com esse tipo de assunto, a gente sempre fala que a sensibilidade para o tema acaba acontecendo e que isso nos aproxima mais, lógico, de pessoas como você que trazem esses relatos, mas também de experiências próprias, né? Experiências nossas. Você estando próximo e tendo esses relatos para nos contar,
em si, você já passou por algo, se não como o do Mothman, mas que a gente poderia dizer que também são do além? Olha, primeiramente, eu creio que posso até aqui falar também da situação envolvendo aí as pesquisas do... Me fugiu um pouco o nome dele aqui agora, mas eu vou relembrar e trazer. Ele fala que quanto mais a gente tem esse assunto, quanto mais a gente pesquisa, a gente entra numa certa conexão, né? Mas eu também sou uma pessoa que tem minha fé, sou uma pessoa bastante religiosa, às vezes nem tanto que eu deveria ser, e acho que isso às vezes protege a gente, né? A gente tem ali uma certa proteção, e eu tive um episódio só, que eu não consigo explicar até hoje, e das duas, uma, realmente estava acontecendo uma coisa estranha, ou alguém fez uma peça muito bem elaborada, que eu não consegui descobrir, também não fiquei lá para poder saber se era verdade ou se não era. O fato é que durante um tempo eu fui tripulante, trabalhava em navios, né, navios de cruzeiro, essas coisas todas. E para quem conhece às vezes os navios, eles têm piscinas, eles têm várias áreas ali, e você fica ali dentro como se fosse uma cidade. Você anda para lá, para cá, e você cria rotas às vezes para poder ir de um lugar tal para o lugar, né, lugar X para o lugar Y. E você sabe qual o movimento. Parte do dia vai estar mais cheio uma região, a outra vai estar mais tranquila para você andar. E essa daí foi quando eu estava de madrugada. De madrugada, as piscinas, as áreas ali onde ficam isso tudo ali, são secas, né? Você desliga tudo, o pessoal lá tira toda a água da piscina. E era um navio mais antigo da frota, da companhia. Eu vou resguardar o nome aqui para não ter problema nenhum, às vezes hoje, né? Hoje em dia é meio complicado, mas era um navio mais antigo. Graças a Deus, os outros contratos eu fiz em navios mais novos, mas esse era um navio mais antigo, onde tem muita história. E o pessoal comentava que na região da piscina tinha algumas movimentações que não davam para explicar. A gente, desculpa até a expressão aqui que eu vou usar, mas não acho que não é tão feio assim. Lá pelos tobas da madrugada, né, quando você já está andando e você já devia estar quietinho, nesse dia específico, eu estava retornando e eu falei, não, é melhor passar pelo deck B e lá tem uma piscina mais coberta um pouco, não é aquela que fica no topo do navio. Navio nem tão grande, mas também não pequeno, capacidade ali para 3.000 convidados, né? E eu escolhi passar por essa piscina. Então, no caminho, eu estava dando tchau para todo mundo ali, aparecia um ou outro, mas na hora que eu passei durante a piscina, você não tinha realmente ninguém lá, já estava tudo seco, já estava tudo tranquilo há bastante tempo já. E eu notei que haviam pegadas molhadas, indo de um lugar para o outro, dentro da área da piscina. Olha. E não fazia sentido nenhum. Então, a não ser que alguém foi para aquela área, caiu em algum lugar, que não tinha como cair, porque todas as hidromassagens, tudo ali ao redor estava seco, já estava desligado há muito tempo. E aí tinha certinho o passo, assim, o caminhar onde uma pessoa tinha andado e estava molhado. E eu olhei aquilo, achei muito estranho. E na hora me instalou, falei, olha, das duas, alguém está fazendo uma peça, alguém está pregando peça, alguém está, né, falando isso aqui, que é muito bem elaborado, também ia ter um trabalhão danado que tinha que secar aquilo tudo. Ou realmente está acontecendo alguma coisa estranha aqui, eu não vou ficar aqui para saber, não, eu vou me pirulitar daqui agora. Apareceu um passo, peguei um outro corredor onde eu sabia que tinha um elevador, que talvez não estava funcionando, e fui embora. Né, fiz uma oração direitinho, aquilo não impactou tanto assim, mas eu fui conversar. E para que eu fui conversar, né? Para quê? O pessoal, os chefes, o pessoal era italiano, né? E eu perguntei, olha, vocês estão de sacanagem, vocês estão querendo me zoar, né? Que, poxa, eu sei que eu não tô tão novato assim, tô no segundo contrato, mas eu fui para a área da piscina ontem, alguém tinha molhado lá. E aí eu lembro que um deles, né, um dos rapazes, falou, você foi para a área da piscina lá de madrugada, né? Você foi para lá, né? Assim, e aí eu lembro que parece que aquilo soou. Tipo, eu não deveria ter ido, né? Não, ninguém falou nada não, mas a área da piscina lá, e aí eu não me preocupei, né? Eu até tento ver se tem essa questão. Eu acho que esse navio, inclusive, ele já foi até escrapeado, né? O nome correto, eu acho que é isso mesmo, quando você, ele vai reciclado, alguma coisa assim, mas era bem ativo, então é uma coisa que eu consigo, assim, falar que foi o mais próximo. Tem alguns outros casos, eu não sei se o tempo dá aqui ou se eu posso mandar depois também, mas envolve com os meus pais, com amigos, né, deles aqui, e são casos, assim, bem estranhos mesmo, e não tem explicação nenhuma, não tem como falar que aquilo que está acontecendo ali
tem uma explicação dentro da realidade. Um envolve. Não, sabe que esse aí, eu até vou parar muito menos pelo tempo, mas mais pelo suspense, tá? A gente vai querer, sim, ter essa noção de outros relatos, mas até ia te perguntar, você embarcado, né? A gente, ou eu pelo menos recordo de alguns relatos, principalmente envolvendo apes e OVNIs, em alto mar, né? Fora da própria embarcação, você tem, se não pessoal, tem histórias de pessoas que estavam embarcadas contigo que viram objetos. Aqui a gente sabe que tem muitos objetos que a história conta que eles ou saem das águas ou emergem ou submergem das águas, né? Tinha alguém contigo que tem histórias assim? Então, a gente bate naquela questão das pessoas ficarem incomodadas sem contar. Então, eu creio que tem sim, tá? Mas eles não sentem-se confortáveis justamente pelo fato de poder estar sendo taxados de doido. Tem também o problema de que a gente fica confinado muito tempo, então você conta um negócio desse, e aí chega na equipe médica, porque o acompanhamento é feito, você tem um aparato lá para saber se você está bem, se você está se comportando bacana, se você está com problema, né? Então, tem, mas às vezes não é relatado, é velado. E eu tenho um conhecido que ele é comissário de voo. A gente até brinca, né? Porque tem o terra, o ar e o mar, né? Então, ele é a mesma coisa de um tripulante, mas tá voando para lá e para cá. E ele era bem cético em relação a isso, que é mais ou menos 2, 3 anos que ele tá nessa vida, ele gosta muito. E aconteceu com ele. Um dia ele estava tranquilo no voo, fazendo as obrigações, toda tranquila para lá e para cá. Ele foi chamado da cabine. O capitão, né, o comandante, Roy, vem aqui um pouquinho. Ele assustou, falou, o que está acontecendo? Fiz alguma coisa errada? Não foi? Fez o checklist e foi para lá na curiosidade. Aí o capitão, né, comandante, na verdade, que fala, né? Capitão é do navio mesmo. O comandante falou com ele, olha, você é novo, você tá na companhia aí, deixa eu mostrar um negócio, olha ali com aquele avião, aquele ali que tá ali. Aí ele olha e fala, engraçado, né? O pessoal lá, aí falou lá o código, as coisas dele e tal, o X9B lá, o outro, que ele achou que era um outro avião. Não tá programado para vincar nesse horário e tal. Aí ele falou, não, mas olha de novo ali para ver se é isso aí mesmo. E ele relata que o OVNI, né, hoje em dia não usa mais a nomenclatura OVNI, mas o UFO lá fez a voltinha, aquela coisa clássica, andando em zigue-zague para lá e para cá. E ele ali achando que era alguma piada, achando que era alguma coisa, ele na verdade não sabia como se comportar. Ele só perguntou para ele, falou, comandante, como assim? Né? E ele falou, olha, tá aí, você viu, não é o primeiro que você vai ver. E eu te chamei que você não tá viajando na cabine, mas tem muita gente que viaja na cabine junto e fala, e aí? Aí você vai relatar? Eu vou relatar o quê? Eu vou falar o quê? Eu tenho esposa, tenho 2 filhos para criar, e eu vou relatar que eu tô vendo a luzinha dançando aqui na minha frente, para eu, sei lá, né, ter que fazer um... Taxado de louco. E aí ele olhou aquela situação e falou assim, relata você, faz o seguinte, quando você, com todo respeito, ele não foi desrespeitoso, ele não foi em tom nenhum, mas ele falou, olha, você tem a plena liberdade lá para relatar, né? Só que você vai falar que estava no meu voo, tem também a fulana, a ciclana que está aqui, que são as outras comissárias, elas também viram e tal. Então é bem complicado, né? Sim, sim. Mas legal. Bom, eu adoraria que a gente pudesse ter uma sequência de pessoas assim como o Cidadão X, trazendo um pouco mais de detalhes dos seus relatos e relatando outros como a gente acabou de ouvir e ainda tendo vamos chamar assim de compromisso, né, de a gente ter esse outro relato aqui que o Cidadão X nos traz. Bom, Roberto, te passo a palavra, não sei se você tem mais alguma pergunta, que você... Caminhamos para o final. Não, eu acho que eu acho que tudo, eu sempre falo, né, que tudo é energia e tudo depende muito da nossa sensibilidade. Mas de tudo que foi dito, né, ainda fica aquela coisa, quantas pessoas são taxadas de louca, né? Quantas pessoas vão por conta própria procurar algum tipo de tratamento por algo que elas viram e que não necessariamente são coisas da cabeça delas, né?
esse caso mesmo, né? Não foi uma pessoa que viu, foram várias, né? A situação já tinha acontecido tantas outras vezes. E aí, quantas outras pessoas precisam passar por algum tipo de tratamento, algum tipo de invasão psíquica, psicológica, para tudo se manifestar e vir à tona. Não é mais fácil falar que isso realmente existe, né? Sei lá, do que deixar as pessoas no escuro, né? Sem uma explicação. Tem seus pesos, né? Mas, enfim, acho que essa tua observação é bem pertinente, a gente vem falando disso bastante, até o Cidadão X, que o quanto dessas histórias às vezes vêm veladas, e eu acho que mesmo sendo um canal aberto, o que os Ocas propõem aí para nós, ouvintes, em trazermos os relatos, ainda assim a gente tem a característica de ser um áudio e pelo áudio ter um pouco da identidade preservada, né? Um pouco para não passar por isso que a Roberta vem falando em alguns episódios, que é o que é o limiar, né? Entre a loucura e a sanidade e principalmente aquilo que não é pela própria pessoa em si, mas em sim pelo que a sociedade julga o que pode ser loucura ou não. E certamente só nós, ou só aqueles que participam de relatos como esses, que têm em suas vidas relatos como esses, é que podemos dizer que se isso é verdade ou não. E eu posso dizer, e acredito que a Roberta também, que sim, isso faz muito sentido e é muito verdade. E por isso que a gente gosta e é por isso que a gente criou Crônicas do Além. Mais uma vez fazendo um agradecimento aqui aos Ocas, porque ele nos disponibiliza o material para que a gente possa fazer as nossas crônicas aqui. E agradecer ao Cidadão X. Muito obrigado mesmo. Zocas nos colocou em contato, a sua participação, que seja a primeira de muitas, e eu deixo aqui espaço para você, enfim, se quiser deixar algum recado, se quiser deixar alguma mensagem aqui para os ouvintes, fique à vontade, agora é teu. O meu recado para os ouvintes é que, do mesmo jeito que tem o Cidadão X, tem aí o Cidadão J também, que é um outro rapaz que mandou lá os relatos, e deve ter o Cidadão A, B, C, D, e por aí vai, porque eu creio... Se não tiver, a gente cria, né? Tem muita gente que, né, não vou falar porque isso, porque aquilo. Não, manda aí direitinho. Se você tem um relato que você acha, isso é besteira, isso aqui é pequeno perto da história do outro, eu não sei como contar, eu não sei como falar, você pode escrever. Entre em contato, né? E não deixa isso aí guardado, tá? Porque, é igual eu tô falando, você pode muito bem ter o respeito da galera aqui, você pode estar ajudando, às vezes, uma outra pessoa, porque a outra pessoa pode ter passado pela mesma experiência e tá achando que tá com problema lá, mas não sabe nem o que aconteceu, né? Porque pode estar acontecendo com outras pessoas. Então é isso, manda, entra em contato com a gente. Agradecer a vocês bastante, né? Aos Lucas também, por ter dado essa oportunidade aí. E creio que é isso mesmo. Bacana. Obrigada, viu? Então é isso, gente. Para quem nos escuta aqui no Spotify ou alguma outra plataforma de podcast, este foi o Crônicas do Além, com a participação especial aqui do nosso querido Cidadão X. Se você também quiser participar como ele, mande mensagem, entre no nosso canal também no YouTube, lá é o Defining Ghosts. Provavelmente em breve a gente também mude para lá, porque não simpatizou mais o Crônicas do Além, mas por enquanto ainda é Definindo Fantasmas em inglês. Comente lá também, assista e tragam os seus relatos. Tragam os seus relatos ampliados, o que o Cidadão X disse é verdade. Quando a gente compartilha, a gente também tira um pouco do peso de carregarmos essa verdade sozinhos. E isso aí. A verdade está lá fora. Fica a mensagem. Obrigado a todos, obrigado, Roberto. Obrigada. Ou mais perto do que você pensa.
Legal, gente. Obrigado, Cidadão X. Obrigado, Roberta. E até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.